Vamos ver agora especificamente cada quadrante. Vamos conhecer quais são as características de cada estilo de liderança, o que é um E1, um E2, um E3 e um E4. Além disso, vamos ver também quais são armadilhas possíveis na aplicação do estilo de liderança. Cada um desses quadrantes, na aplicação, a gente aprende no dia a dia que a gente cai em algumas armadilhas. Quais são essas armadilhas? Vamos ver isso também. Tudo isso com o objetivo que a gente integre todo o conhecimento dos estilos de liderança para conseguir, ao final dessa aula, saber exatamente qual estilo de liderança se aplica melhor a cada momento do liderado. Em E1, a gente vai estar com o estilo de liderança, a gente tem que usar um estilo de liderança que seja de alta direção e baixo apoio. Por quê? Porque aqui a pessoa tem baixa ou quase nenhuma competência. Então tem que ser a direção. A direção é o que fazer, como fazer, quando fazer, mostrar, demonstrar, pedir exemplos, falar da meta, tudo que a gente falou especificamente. Então, alta direção e muito baixo apoio, até porque lembrando aqui em D1 a pessoa está com alto comprometimento. Então, é um estilo de liderança de alto apoio e baixo, alta direção e baixo apoio. E aí a gente vai para E2. E2 é o que a gente conhece como líder professor. Por que é o líder professor? Porque é o líder que não só vai ensinar, mas o líder que também vai apoiar ao crescimento desse liderado. Então o que está acontecendo aqui, só para lembrar? Aqui está acontecendo que o liderado está no momento onde ele tem baixa competência, um pouquinho melhor do que era em E1, uma baixa moderada competência, mas está com comprometimento super abalado. Então o papel do líder aqui é um papel de alta direção e alto apoio. Talvez aqui dentro da liderança situacional esse seja o momento de mais apoio emocional para o liderado. Mais apoio, o apoio aqui ele é uma peça mais fundamental do que a própria direção. Porque a pessoa de E1 para E2 já houve uma melhora de competência. Agora houve uma queda drástica de comprometimento. Então, a gente primeiro fala que é necessário ouvir para depois dar as direções, e não o contrário. Porque senão você corre o risco de sempre ficar dando as direções e minando ainda mais o comprometimento. Esse cara já está achando que tem baixa competência, você vai minando essa percepção de que ele tem competência e ele vai deslizando e cada vez mais entrando talvez num estado emocional mais complicado. É o momento de estar do lado dele, é o momento de acolher, é o momento de ouvir, de dar atenção. Esse é um momento onde você precisa estar do lado dele e dizer, tá tudo bem, houve uma melhora. Aqui há uma percepção do lado do liderado de que ele piorou, de que ele está andando para trás. Então o papel do líder não houve uma melhora. Veja como agora você já sabe fazer tal coisa, coisa que antes você não sabia. Você achava que sabia, mas não sabia. De dar exemplos, então fulano de tal, eu mesmo passei por isso. É importante para que a gente consiga chegar no momento onde a gente quer passar por isso. Então vamos juntos. E aí dar as direções. Faça dessa forma, dessa forma, dessa forma. Procure mais isso do que aquilo e incentivar ele. Aqui é um papel de facilitar a execução da tarefa e não especificamente somente dizer como. Então há uma necessidade de ajudar ele a entender, explicar a importância, aqui é muito mais o porquê do que o onde, o como e quando, é muito mais o porquê, a importância de ele estar fazendo o que ele está fazendo, a importância do papel dele dentro de toda aquela área, a importância daquela tarefa dentro do papel dele. E estar bem mais nesse sentido de ser a pessoa que está do lado dele, incentivando que o comprometimento cresça, que a motivação dele cresça, que a autoconfiança dele cresça, do que só dar as direções, que também é importante aqui. Então é um estilo de liderança de alta direção e alto apoio, né? Diferente de E1, aqui é uma comunicação bilateral. Por que bilateral? Porque não é somente falar, é também ouvir. É principalmente ouvir. Então primeiro a gente vai ouvir o liderado para depois dar as direções. Então uma comunicação bilateral, há uma conversa aqui. Porém as decisões são de quem em E2? As decisões ainda são do líder. Essa pessoa ainda não tem competência, porque se você tivesse dito sim para a competência, ela estaria no outro hemisfério da liderança situacional. Então ela é não para a competência. Então é importante dizer aqui o como fazer e a decisão ser do líder e não do liderado. Tá?
tá? Então é muito mais um acolhimento e esse sentimento de ser um líder professor. Em E3. E3 é o que a gente conhece como líder coach. É um lugar de baixa a moderada direção, ainda tem um grau de direção, mas muito baixo, mas um grande apoio. Porque o que está acontecendo nesse momento? É um momento onde o liderado não está 100% confiante e motivado. Ele já é sim para a competência. Olha que interessante. Ele já sabe fazer a tarefa, ele já tem as habilidades e os conhecimentos necessários para executar essa tarefa. Mas aí ele ainda não tem o comprometimento necessário para ser um E4. Então é um momento de muito mais extrair do liderado aquilo que ele tem de melhor dele do que dar qualquer direção ou ensiná-lo qualquer coisa. O papel de um coach é sempre o papel de trazer aquilo que tem de melhor de dentro do cliente, no caso aqui de dentro do liderado. E aí é muito mais questionar, perguntar quais são as opiniões dele. Enquanto lá em E2 a gente podia pedir algumas sugestões, aqui e você? O que você acha tem que ser feito? Aqui ainda é uma comunicação bilateral, então há uma conversa, você precisa ouvir muito mais do que falar. Aqui ele é bem bilateral, então é muito mais uma conversa, como se fosse um coach e um cliente mesmo. E a questão da direção, ela é baixa a moderada, porque ainda tem algumas questões de direção a serem dadas, principalmente que a confiança dele ainda está um pouco abalada, né? Mas uma coisa importante aqui, as decisões, elas precisam ser do liderado. Olha que interessante, em E2 as decisões precisavam ser do líder. Aqui houve uma troca. As decisões precisam ser do liderado com a supervisão do líder. Então veja só, não é 100% das decisões tomadas pelo liderado. É importante que o liderado tome as decisões para que ele consiga se sentir mais confiante. Putz, legal, agora eu estou percebendo que eu sei fazer. Agora eu estou percebendo que na verdade eu tenho total capacidade para conseguir executar as tarefas sozinho. Mas é importante ainda nesse momento que o líder fala, legal, é por aí, vai por lá. Pede sugestões, fala, muito bom, segue por aí. E não mais dar orientações específicas, né? Então é esse líder muito mais que ajuda ele a extrair o melhor de si mesmo. É por isso que a gente chama de líder coach, tá? Então uma comunicação bilateral e as decisões são tomadas pelo liderado com o suporte e com a aprovação do líder. Esse é o E3. E aí a gente tem E4. E4 é a situação ideal, é o último quadrante da liderança situacional. Sempre lembrando que esse ciclo gira, né? Em E4 é um estilo de liderança que a gente brinca de líder invisível, que não há mais necessidade nem de direção e nem de apoio. E isso não é, na verdade, o sonho de todo líder, ter um funcionário de altíssima performance, trazendo resultados, que é eficiente, que consegue resolver os problemas sozinhos. Então, aqui é aprender a delegar. É um líder que delega tarefas. Ele não é mais necessariamente o responsável. O que o líder precisa fazer aqui? É uma comunicação unilateral de liderado para líder, ao contrário de E1, né? Liderado informa o líder como as coisas estão indo. As decisões são tomadas pelo liderado e não pelo líder mais. E aqui é muito mais o líder encorajar novos desafios. Aqui a gente vai estar falando de uma comunicação muito mais parecida com o estilo de líder, que é a parte de cima do funil do Rancharan, que a gente viu no início do curso. A gente vai incentivar desafios de negócios, desafios maiores. Aqui o papel do líder é ter uma visão mais macro e não mais micro da tarefa que está sendo executada. Então ele vai estar olhando mais para o negócio, para a empresa, para a área dele, e não mais especificamente para a tarefa que está sendo executado. E também, um detalhe importante, é estar alinhado com o liderado de que especificamente quais são os próximos desafios que vão ser, podem chegar ou chegarão, para que também não fique também esse liderado achando que o jogo termina aí. Todos nós precisamos de desafios.
para continuar motivados. Então está sempre alinhado. Há uma distância entre liderado e líder, mas não é uma distância muito grande, não é uma distância de separação. E simplesmente assim, de vez em quando é bom conversar, ver como é que estão as coisas, até porque há essa comunicação de funcionário para líder, não é, a gente brinca líder invisível, mas não é sumir, é estar ali também, mas muito mais para ouvir o que está acontecendo, para ter uma visão macro e para estar alinhado com esse liderado aí de quais são os próximos desafios. Então, E4, ele pode ter uma certa armadilha se você achar que simplesmente é ficar longe, não é bem assim. Mas muito mais ouvir de como é que as coisas estão indo e ter a visão macro do negócio, da área, ou mesmo do papel do funcionário. Ok?